Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos para mais uma aula de teologia prática, ainda falando da matéria homilética. Hoje nós vamos para a sexta lição e nós vamos aprender como a gente deve estruturar nosso sermão bíblico. Os irmãos podem perguntar: por que o sermão bíblico é tão importante? Qual é a relevância dele? Ele é importante porque, tendo ele em mãos, você não se perde onde você está pregando. A sua relevância é que ele vai te habilitar, vai te ajudar, fazendo com que você pregue com facilidade, sem ter medo de perder-se ao que você está falando. Por exemplo, tem pessoas que começam a ministrar a palavra, de repente ela dá uma pausa, ou ele dá uma pausa para dar um exemplo e esquece onde parou. Entendeu? Esquece onde parou, não sabe onde parou, nem onde começar de volta, e até pergunta onde foi que eu estava falando, o que eu estava falando mesmo. Tendo um sermão, ele pregando para o auditório, para as pessoas, é só ele baixar os olhos, ele já vai saber aonde ele tem que retomar, entendeu? Para facilitar você no seu desenvolvimento da mensagem, o que você precisa fazer? Você escreve com uma caneta de outra cor, né? Tem pessoas que não têm tanta dificuldade por conta do tempo, prega bastante tempo, várias vezes na semana, então muitas vezes não tem tanta dificuldade de preparar sermão por conta do costume, aquilo que eu falei lá atrás na primeira aula. A constância ou o tempo que você está fazendo, você termina se aperfeiçoando e aí não necessita. Por exemplo, como Calvino, ele não necessitava de sermão. Essas pessoas que pregam há bastante tempo, né, não necessita porque já está tudo aqui. João Calvino tinha tudo na mente e quando ele ia ministrar, não precisava tanto de sermão mais. Porque ele estava tão acostumado a ministrar a palavra, ele dominava tanto o assunto que não tinha tanta necessidade. Mas a gente, né, muitos de nós, necessita de um sermão, entendeu? Então, por mais eloquente que sejamos, por mais a facilidade na comunicação, você ter uma boa retórica, sabe se expressar bem, sabe falar bem, é bom você ter o seu sermão no papel. Tem pessoas que pregam bem, mas às vezes não sabe passar seu sermão para o papel. E eu já cansei de ver isso. Vi bastante pessoas dizer, irmão, eu tenho facilidade de pregar, está na minha mente, mas quando eu passo para o papel, eu me atrapalho muito, tenho muita dificuldade. Muitos deles já ligaram para mim para eu dar uma dica, né? Como preparar o seu sermão. Foi numa apresentação do seminário, foi pregando, teve pessoas, amigo meu, professores, pessoas que já pregavam, mas que ia ter uma oportunidade de pregar em uma igreja que tinha bastante gente, e ele tinha vergonha de chegar lá sem papel. Então, eu ajudei-o a desenvolver sua pregação. Então, toda pregação, ela tem início, meio e fim. O pregador, muitas vezes, ele tem que entender isso aqui. Tudo na vida tem um começo, meio e fim. Ou seja, tem um prelúdio, que é o início, tem o desenvolvimento e tem a conclusão, né? Tem uma conclusão. Então, você tem que começar o seguinte: na preparação do seu sermão, o que é que você precisa fazer? Um texto básico. O texto básico é o principal. Depois do texto que Deus lhe deu, você vai estudar o texto, você vai meditar no texto para surgir o tema. Quando você tem um tema, aí você vai criar uma introdução. Depois da introdução, você tem uma elucidação. Quem escreveu, para quem está enviando, o que está dizendo, qual o tema central, qual o contexto. Segundo, o desenvolvimento. E o desenvolvimento pode ser dividido entre um tópico, dois tópicos, três tópicos. Isso aqui é o desenvolvimento. Depois você precisa ter a aplicação. Depois da aplicação, a conclusão. Lembre de uma coisa: se você estiver pregando, e se você não aplicou o texto, você não pregou. Você só foi falando, falando, falando. Você tem que ligar o público antigo ao público contemporâneo. Tá entendendo? Outra coisa, tome cuidado quando você for passar de um tópico para outro. Crie uma frase de transição. Tá bom? Liga aqui, essa dica aqui, rápida e prática, em 5 minutos para vocês. Siga essa dica aqui.